Você já tentou criar um novo hábito e desistiu logo no começo antes de começar a ver os resultados? E se eu te disser que em apenas 21 dias você pode transformar sua rotina com hábitos poderosos que vão mudar sua vida de uma vez por todas? Pois é, nesse vídeo eu vou te mostrar um passo a passo simples, baseado na ciência e baseado também em um best-seller chamado Hábitos Atômicos, esse livro aqui, de James Clear. Ele mostra como você pode criar hábitos que vão transformar você numa pessoa melhor e fazer com que você atinja todo o seu potencial. E eu vou te mostrar como você pode fazer isso em 21 dias. Então fique comigo até o final para entender tudo que eu vou falar aqui. Beleza? Oi, meu nome é Túlio. Meu objetivo aqui é trazer maneiras práticas e eficazes para você se tornar uma pessoa melhor a cada dia. Eu não sou guru, não sou expert, não sou melhor do que você em nada. Eu sou só um cara que lida com os problemas dele e que ajudar você a lidar com os seus também. Dá conselhos conselhos e dicas baseados na maneira como eu lido com os meus problemas. E hoje eu vou falar sobre a criação de hábitos. Por quê? Porque criar hábitos é o começo para que você cresça, para que você evolua. Tudo que você é hoje foi graças aos hábitos que você teve antes. Seja a parte boa ou a parte ruim. Tudo são hábitos. Fumar é um hábito? É. Mas assistir muita série é um hábito? É. Deixar de fazer trabalho que precisa ser feito é um hábito? É. Procrastinar é um hábito? É. Então, dependendo do hábito que você cria, você consegue o resultado que você quer ou um resultado que você não quer, mas é o que você vai plantar porque você colheu aquilo. Então, hoje a gente vai ver como é que você pode fazer isso. E primeiro vamos explicar o prazo de 21 dias. Por que 21 dias? Porque, na verdade, a ciência mostra que 21 dias é o prazo mínimo razoável para você conseguir transformar uma ação em um hábito. O hábito é quando você já tem o costume de fazer aquilo, viu? Lembre disso. Não se esqueça disso. O hábito é quando é algo que você já tem o costume de fazer. E 21 dias é o período que o Dr. Maxwell Maltz percebeu que os seus pacientes têm para se acostumar às mudanças da vida. Dessa forma, qualquer hábito que a gente pode criar, seguindo essa mesma lógica, demora cerca de 21 dias para se concretizar, se consolidar na nossa mente. E por que 21 dias? Porque ele percebeu que os pacientes levavam mais ou menos 3 semanas. Aí você faz a conta. Uma semana de 7 dias. 3 semanas é 7 vezes 3. 7 vezes 3 é 21. Bateu? Enfim, e em Hábitos Atômicos, James Clear diz que não tem um prazo. Ele não bota um prazo específico. Mas ele fala que a importância não é simplesmente o prazo. É assim repetir a ação até que ela se torne parte de quem você é. Alguns estudos sugerem que certos hábitos você demora menos, como 2 semanas ou até 1 semana, dependendo do hábito. Já outros podem levar até 266 dias. Dependendo do que você for fazer, não vai levar 266 dias. Você pode fazer até em menos de 21. Mas você precisa seguir um passo a passo para que você consiga ter sucesso nessa transformação. E qual é o passo a passo? O primeiro agora, comece pequeno. Como é que você pode começar pequeno? No livro Hábitos Atômicos, James Clear fala que grandes mudanças começam com hábitos pequenos. Ele chama isso de melhorar 1% a cada dia. Então, se você quer começar a mudar alguma coisa na sua vida hoje, não pense já sair correndo a maratona, fazendo algo muito grande, não. Comece com coisas pequenas. Pega uma parte simples e específica do objetivo que você quer alcançar. Tá vendo que eu estou sendo bem genérico nesse ponto, né? Porque depende do seu caso. Dependendo do que você queira fazer, você vai pegar uma parte simples e específica e melhorar em cima daquilo ali. Trabalhar em cima daquilo ali. Por exemplo, em vez de pensar que você precisa se exercitar, precisa ir para academia, precisa fazer caminhada, precisa fazer não sei quantas coisas por dia, comece simples. Pense assim, eu vou de manhã, eu vou acordar, vou escovar meus dentes e vou fazer 5 minutos de alongamento. Só alongamento, 5 minutos todo dia. Aí você pensa assim, mas alongamento é pouca coisa, é besteira. Tente manter isso por 7 dias. Se você está pensando que é besteira, você não vai conseguir manter por 7 dias. Porque você no primeiro dia você consegue, no segundo dia você consegue, no terceiro você já está cansado, está sem disposição, já pula. E dessa forma você evita continuar até que aquilo ali se torne um hábito. E se isso não se torna um hábito, isso que é pequeno, que é um alongamento, você acha mesmo que você vai conseguir fazer com que a caminhada, com que a academia se torne um hábito para você? Se nem um alongamento você consegue fazer todo dia? Percebeu? Se você conseguir fazer o alongamento todo dia, você vai melhorar, você vai ter mais disposição e mais ânimo para daqui em diante procurar exercícios mais intensos, exercícios mais fortes. Então comece pequeno, algo fácil e possível de encaixar em sua rotina sem dificuldade. Comece desse jeito. Segunda dica, os gatilhos. O que são os gatilhos? Em vez de simplesmente pegar um hábito do nada
e tentar encaixar na sua rotina. Do nada. Conecte uma coisa com a outra. Por exemplo, conecte o que você quer fazer com o que você já faz. Lembra que eu falei de você fazer alongamento? O alongamento vem depois do quê? Você lembra? Não lembra não? Presta atenção, rapaz. O alongamento vem depois de escovar os dentes. Você conecta uma coisa com a outra. Por que isso é importante? Porque quando você escova os dentes, se o alongamento estiver conectado à escovada dos dentes, logo que você estiver escovando os dentes, você já vai lembrar do alongamento. Seu corpo já vai começar a se preparar para isso. Sua mente vai começar a se preparar para isso. Isso vai fazer com que você já vá para a parte do alongamento automaticamente. Isso vai criando gatilhos, criando uma interação entre essas duas tarefas que vão fazer com que você também crie o hábito de fazer aquilo ali. Você vai meio que ancorar o alongamento na escovada dos dentes. E dessa forma você vai conseguir fazer com que aquilo vire um hábito. Esse gatilho vai te lembrar de agir. E com o tempo vai virar automático. Você vai escovar os dentes já pensando no alongamento. E aí no alongamento você já vai estar pensando em outra coisa, porque o alongamento já é automático para você. Você já criou um hábito. Isso aí, esse hábito você pode criar ligeiro. Você pode criar rápido. Em 21 dias. Outra coisa importante. Ninguém gosta de tarefa chata. Vou botar bem aqui grandão assim, ó. Chata. Ninguém gosta de nada chato. O que isso quer dizer para você? Use algo para deixar o hábito mais atraente. James Clear fala que hábitos precisam ser atraentes, principalmente no começo, quando você está construindo. Porque quando eles se tornarem hábitos, mesmo em dias ruins que você não esteja tão disposto, você vai fazer. Normal. Mas no início, você precisa fazer com que aquele hábito seja atraente. E como é que você faz isso? Associe o hábito com algo que você gosta, camarada. Por exemplo, você quer ler? Coloca um chocolatezinho lá, perto do livro. O chocolate vai vir como recompensa a parte da leitura. Então seu cérebro vai se sentir estimulado a buscar aquela leitura. Outra coisa, diminui o esforço. Novamente, se você quer ler, ao invés de deixar o livro na estante, lá em cima, ou no seu quarto, intocado em algum lugar, deixe em cima da mesa logo, em cima da escrivaninha, onde o único trabalho que você vai ter vai ser sentar e começar a sua leitura. Porque James Clear também fala que quanto menos esforço você fizer, mais fácil vai ser para você manter a consistência no hábito. James Clear chama isso de reduzir o atrito. E funciona. Quanto menos coisas você tem que fazer antes de realizar aquela tarefa, de concretizar aquele hábito, maior é a probabilidade de você continuar se mantendo nele. Então, deixe o hábito mais atraente e o mais fácil possível. Vai te ajudar bastante. Quer ver outra dica interessante? Registre o seu sucesso. Registre o passo a passo que você está fazendo. Você quer ver como o hábito cresce? Registre ele. Pode ser um calendário digital, pode ser um calendário impresso, qualquer coisa que você possa registrar. Se você colocou, por exemplo, que você quer ler todo dia, você leu hoje, marca um V. Leu amanhã, marca um V. Isso ajuda a você ter aquele sentido na mente, de não quebrar a corrente. O que é isso? De você continuar aquela tarefa no dia a dia. E cada vez que você fizer uma atividade, que você conseguir cumprir o que está no calendário, no seu cronograma, celebre. Diga sim para você mesmo. Diga, você conseguiu, cara, você é bom, você pode. Isso vai ajudar você a se manter motivado, a se manter no jogo. E também quando você marcar lá, que você vê que teve um dia que você não marcou, você vai ajudar a perceber que aquele dia ali aconteceu alguma coisa. E você vai acender o alerta. O que foi que aconteceu aqui? Dali, você já pode melhorar e evitar aquele problema. E o último passo, lembra qual número a gente já está? No 5. E o quinto passo é supere os desafios. Ou seja, aceite que você vai errar. Não desista. James Clear fala, no livro dele, ele usa essa frase. Não deixe um dia ruim virar 2. Por quê? Lembra que eu falei que vai ter dias que você vai falhar? E aí, se você falhou hoje, amanhã, porque você falhou hoje, você não vai fazer? Você perdeu o alongamento? Perdeu a leitura? Volte no dia seguinte e continue fazendo. Não deixe que esse dia ruim vire 2. E lembre que esses 21 dias para formar um hábito não são sobre perfeição, mas sobre persistência e consistência. Isso vai fazer com que você crie um novo hábito. E isso vai fazer com que você evolua, com que você cresça e alcance os seus objetivos na vida. Criar hábitos com consistência. Olha que palavra bonitona, ó. Consistência. Então, recapitulando, o que você precisa fazer? Escolha um hábito pequeno e comece a partir dele. Use gatilhos, torne ele atraente e o menos difícil possível. Registre o seu progresso e supere aquele momento de dificuldade.
em que você vai pensar em desistir, em que você vai achar que você não é capaz. Supere ele e siga em frente. Em 21 dias você vai ver como esses 5 passos simples podem transformar a sua vida. Mas me diz aí, qual hábito você vai começar hoje? Me conta aqui nos comentários e mão na massa, porque o negócio aqui é a prática, não é teoria, não é conversa fiada, não, é prática. Então coloca isso aí na prática e vamos que vamos.